Amém, graças ao Senhor. Chegamos a mais uma mensagem, semana 2, mensagem 18. O título da mensagem é Separados pelo Espírito Santo para a obra para a qual Ele chama. Nessa semana eu quero falar uma questão muito importante sobre igreja local e sobre a obra do Senhor. Ver ali, se o Senhor der graça, para entendermos, conseguirmos entender qual a diferença entre igreja local e obra, serviço da obra. Em Atos, capítulo 13, versículo 1, fala assim: ora, havia em Antioquia, na igreja local, profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que foram criados com Herodes, e o tetrarca e Saulo. Então, uma coisa muito importante que esse versículo nos mostra, e essa versão da minha Bíblia fala que havia em Antioquia, na igreja local. Então, esses homens, esses profetas, esses mestres, Barnabé, Paulo, estava servindo a igreja em Antioquia. Eles eram irmãos da igreja em Antioquia. Eles eram irmãos que serviam na igreja local, a base da unidade da igreja em Antioquia. E aqui fala no capítulo 2: e servindo eles ao Senhor. Aonde que eles serviam ao Senhor? No momento eles estavam na igreja em Antioquia. E jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que eu tenho chamado. Separai-me agora Barnabé e Paulo e Saulo para a obra a que eu tenho chamado. O Espírito chamou ali Barnabé e Saulo para servirem na obra. Agora, o aspecto desses dois homens levantados por Deus seria um aspecto de servir as igrejas, de servir os santos, de servir a igreja universal. Então, eu queria tocar numa questão muito importante, a questão de igreja local e obra. Então, nós vemos nesses dois versículos que no início, que fala, ora, havia em Antioquia, na igreja local, profetas e mestres, todos esses estavam servindo na igreja local. Eram homens que serviam na igreja local. Mas o Espírito chamou, separou Paulo, Saulo, aqui chamado Saulo, e Barnabé e Saulo, para a obra. Então ali Saulo e Barnabé foi chamado para servir os santos, agora na questão da obra, para servir as igrejas. Então tem diferença aí de vida de igreja local, irmãos que servem nas igrejas locais e irmãos que servem na obra.
eu quero tocar nessa questão, né, que a obra, ela não pode, né, interferir, né, na peculiaridade das igrejas locais, porque são coisas distintas. Não pode haver mistura entre obra e igreja local. O que uma igreja local faz, né, está relacionado ali à igreja naquela cidade. A igreja naquela cidade. Se os irmãos da certa cidade, né, da igreja local, falar, irmãos, vamos sair para pregar o evangelho, né, vamos ganhar mais pessoas. Né? Então, os frutos ali, né, daquela saída são responsabilidade da igreja local. Da igreja local. Então, há uma diferença, né, entre igreja local, né, e obra. Eu quero tocar nessa questão, nessa mensagem. Aqui na semana 2, no capítulo 31, na quinta-feira, tem um texto que o Senhor, né, mostrou, falou comigo, que fala: o serviço de Barnabé em Jerusalém e a sua ida para Antioquia. Após fugir de Damasco, Paulo foi para Jerusalém. Paulo foi para a igreja local, a igreja em Jerusalém. Tendo lá chegado, procurou juntar-se com os discípulos. Então, a primeira coisa, né, quando nós chegamos numa cidade, a primeira coisa que nós precisamos ver se há irmãos ali reunindo como base da igreja local naquela cidade. Então, Paulo aqui, a primeira coisa que ele fez, tendo lá chegado, ele procurou, né, juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam. Então, os irmãos estavam com medo de Paulo. Temiam. Porque Paulo tinha um passado, né, que não era muito bom. Mas, mesmo assim, Paulo procurou juntar-se com os discípulos. E a igreja de Jerusalém o aceitou, porque ele faz parte do membro, ele faz parte do corpo de Cristo. E não acreditando que ele fosse discípulo, mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos. Então a primeira coisa que Barnabé fez foi levar Paulo para os apóstolos da igreja em Jerusalém. E contou-lhe como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregava ousadamente em nome de Jesus. Entretanto, Paulo continuava a discutir com as pessoas que encontrava. Por esse motivo, os judeus planejavam matá-lo. Os irmãos decidiram, então, enviá-lo para Tarso, onde Paulo permaneceu até que Barnabé fosse buscá-lo. Então, o que eu quero tocar aqui, que é a primeira coisa, quando nós chegamos numa cidade, né, é ver se há irmãos, né, reunindo, né, como a base naquela cidade. Nós não podemos chegar sabendo que há irmãos reunindo na cidade, partindo o pão na cidade, querer chegar e estabelecer, né, outra igreja, vai fazer outro grupo de pessoas e começar a reunir como a igreja na cidade. Isso é errado, isso não pode. Nós temos que, primeiramente, né, procurar, pesquisar se há irmãos ali naquela cidade reunindo como a igreja local. Então Paulo, a primeira coisa que ele fez, quando chegou lá, ele procurou juntar-se, né, com os discípulos, com os irmãos da igreja de Jerusalém.
aqui agora, continuando, fala assim, quando a palavra do Senhor chegou a Antioquia, isso está em Atos 11, Atos 11, 20. Havia, porém, entre eles alguns homens de Chipre e de Cirene, os quais, vindo até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando o Senhor Jesus como o Evangelho. E a mão do Senhor estavam com eles. E um grande número creu e se converteu ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé para que fosse até Antioquia. Então, Antioquia era uma igreja local. Jerusalém também era uma igreja local, a igreja em Jerusalém, a igreja em Antioquia. Então, os irmãos da igreja de Jerusalém ouviram que lá na Antioquia as pessoas estavam se convertendo, o número de irmãos estavam crescendo. Creio que o coração aqui dos irmãos de Jerusalém não era de inveja, mas de alegria. Talvez de procurar ajuda para ver o que o Senhor está fazendo na Antioquia, o que podemos trazer para a igreja de Jerusalém. Então, eles ouviram que a mão do Senhor estava com eles, mas a mão do Senhor também estava em Jerusalém. O Senhor não deixou Jerusalém para trás. A igreja de Jerusalém sempre será a igreja em Jerusalém. Não importa a situação da igreja de Jerusalém, ela não perde a base da unidade. Então eles ouviram que em Antioquia as pessoas estavam sendo ganhas. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então o que eles fizeram? Eles enviaram Barnabé para que fosse até Antioquia. E tendo ele chegado, e vendo a graça de Deus, alegrou-se e encorajava a todos a que com propósito de coração permanecesse com o Senhor. Então Barnabé, quando chegou em Jerusalém, ele não ficou ali com ciúmes, ele não ficou com inveja. Não, isso não pode acontecer. Isso não pode haver, no nosso meio, entre as igrejas, não pode haver ciúmes, inveja. A igreja, em tal cidade está prosperando, está crescendo, e a minha igreja não está prosperando, eu fico com inveja da outra igreja. Isso não pode haver. Porque, na verdade, nós somos um só corpo. É o que eu falei na mensagem de semana passada. Um só Espírito, um só corpo, uma só fé. Então, quando Barnabé chegou na igreja de Antioquia, o coração dele ficou alegre. O coração dele ficou muito feliz. Por quê? Porque ele viu a obra do Espírito. Ele viu os irmãos avançando. Ele viu os irmãos crescendo. Fala assim, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus. Então o que ele viu na igreja em Antioquia? A graça de Deus. Aleluia. Uma igreja local, as igrejas, ela não pode perder a graça de Deus. Porque é a graça de Deus, é o desfrute de Deus, é a vida interior fluindo do nosso interior, é que faz as pessoas se achegarem, que faz as pessoas serem ganhas. É a graça de Deus. Não é a nossa eloquência, não é o que nós fazemos para o Senhor, mas é a graça de Deus. Então o que Barnabé viu em Antioquia?
Ele viu obras? Não. Ele viu homens eloquentes? Não. O que ele viu? A graça de Deus. E alegrou-se. Ele alegrou-se. Isso deve ser o nosso coração. Quando nós formos visitar uma igreja, na outra cidade, nosso coração tem que ser um coração de se alegrar-se com os irmãos ali, de encorajar os irmãos ali a prosseguir, a avançar na graça de Deus. Nós não podemos ir com um espírito crítico, para criticar a outra igreja, a outra cidade. Não pode. Isso não é amar os irmãos. Amar os irmãos é encorajar os irmãos a continuarem no avanço, na graça de Deus, no desfrute de Deus, pregando o Evangelho do Reino, avançando. Isso é amar, isso é encorajar. E Barnabé, quando chegou lá em Antioquia, ele foi com esse coração. Não foi com o coração de fazer um relato, de mostrar as falhas, o que está funcionando, o que não está funcionando na igreja de Antioquia, e levar lá para a igreja de Jerusalém. Não foi com esse coração. Mas aqui, Barnabé tinha um coração de amor. Ele viu a graça de Deus. Aí fala assim, viu a graça de Deus e encorajava a todos a que com propósito de coração permanecessem com o Senhor. Aí fala aqui, continuando. Quando a palavra do Senhor chegou a Antioquia, ou na igreja local, na igreja em Antioquia, alguns de Jerusalém decidiram enviar Barnabé para lá. Então, até aí tudo bem. Não tem nada de mal nisso. Os irmãos querem enviar o irmão para outra cidade para ver o que está acontecendo. O Senhor está abençoando aquela igreja. O coração dos irmãos de Jerusalém tem que ser um coração, precisava ser um coração de talvez querer a ajuda da igreja de Jerusalém, da igreja em Antioquia. Se fosse para ir lá um coração crítico, criticar, que nós vemos no versículo, não foi esse coração de Barnabé, foi um coração de se alegrar ali com os irmãos, encorajar os irmãos a avançar. Aí o Senhor aceita, aí é uma obra que o Senhor aceita. Então não há mal nenhum ir na outra cidade para ver o que está acontecendo. O Senhor está operando em certa cidade. Vamos lá, vamos se alegrar com eles, vamos procurar ajuda. Talvez nós podemos ser ajudados por aquele ambiente. Isso não tem nada de mal. Nós podemos visitar todas as igrejas. E a igreja de Jerusalém enviou Barnabé para Antioquia. Vendo a graça de Deus, ele alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecesse no Senhor. Nesse momento, o serviço de Barnabé se manifestou mais uma vez, pois ele lembrou de Paulo e foi até Tarso a fim de trazê-lo para Antioquia. Então, ao ver aquele ambiente, ele falou: nós podemos enviar aqui Saulo, ele pode ser ajudado aqui, ele pode ganhar ajuda dos irmãos aqui, ele pode ser encorajado, desenvolver o dom, crescer em vida, nesse ambiente cheio da graça de Deus. Olha o coração de Barnabé, um coração de ajudar, um coração de apacentar. Esse deve ser o nosso coração, um coração de ajudar os irmãos. Nunca podemos ter um coração de crítica, só crítica. Nós não podemos. Mas o nosso coração tem que ser o coração de ajudar. E Barnabé, ao vendo aquele ambiente cheio de vida,
cheio de realidade, cheio da graça de Deus, ele lembrou-se de Paulo e enviou Saulo para a igreja em Antioquia. Através desses fatos, podemos ver claramente que o serviço de Barnabé tinha como característica ajudar outros irmãos a desempenharem sua função. Então, esse deve ser o nosso serviço, de ajudar os irmãos a desempenharem a função. Não vemos no registro bíblico o desejo de Barnabé para ter uma obra particular. Então, Barnabé tinha um coração puro. Ele não queria uma obra particular. Ele não queria estabelecer outro grupo de irmãos em Jerusalém ou em Antioquia. Não, ele trouxe Paulo para o ambiente, para ser ajudados a servir junto com os irmãos da igreja em Antioquia. Então ele não tinha no coração o desejo de fazer uma obra particular. Ele introduziu Paulo na comunhão com os apóstolos em Jerusalém. A primeira coisa que ele fez, ele levou Paulo para onde? Para os discípulos, para os apóstolos da igreja em Jerusalém. Ele nunca quis ali estabelecer outra base, outra igreja, levantar outro grupo de irmãos em Jerusalém. Não. Ele levou Paulo para onde? Para a igreja em Jerusalém. É a base onde ele pode crescer em vida. Então não importa a situação da igreja em nossa cidade. Mesmo não tendo um ambiente bom, muitas vezes pode acontecer, muitas vezes pode acontecer, mesmo não tendo um ambiente como tinha na igreja de Antioquia, nós precisamos permanecer na base adequada, porque a base está certa. Não é a condição. Porque a condição, muitas vezes não favorável, ela é manifestação da alma caída de nós, de cada um de nós. Mas a base, quando Deus olha para a igreja, ela olha uma igreja sem mácula, uma igreja sem sujeira, é onde o local, o ambiente adequado para crescermos em vida. Continuando, ele introduziu Paulo na comunhão com os apóstolos em Jerusalém e depois foi até Tarso em busca de Paulo, a fim de levá-lo para Antioquia. Então Barnabé ali estava fazendo um serviço de obra, de buscar Paulo em Jerusalém e Antioquia. Isso é obra. E como obra, Barnabé não tinha direito de colocar ali a sua opinião, de mudar a peculiaridade da igreja em Antioquia. Ele não tinha essa autoridade. Ele foi enviado, ele estava como irmão de obra. Estava como irmão de obra. A situação poderia não ser favorável em Antioquia, mas ele não poderia interferir na peculiaridade da igreja em Antioquia, como também não poderia interferir na peculiaridade da igreja em Jerusalém. Isso daqui a pouco nós vamos ver, essa interferência que é muito grave na vida da igreja. Depois ele introduziu Paulo na comunhão com os apóstolos de Jerusalém e depois foi até Tarso em busca de Paulo a fim de levá-lo para Antioquia, a igreja em Antioquia. Ele levou Paulo para a igreja em Antioquia, para juntos viverem a vida da igreja de maneira normal. Aqui, aos olhos de Deus, não importa a condição da igreja, ela é a vida da igreja normal, porque a base está correta, a base está certa. E estando na base correta,
nós temos oportunidade de sermos aperfeiçoados. Juntos viver a vida da igreja de maneira normal, em um ambiente espiritual positivo, mesmo que seja negativo, né? Continua sendo a base, é o lugar onde nós somos aperfeiçoados a amar os irmãos, a amar aquele irmão difícil, o irmão me amar também. É o lugar onde nós precisamos ser aperfeiçoados, mesmo que o ambiente não fosse positivo, mesmo que fosse negativo. A igreja seria a igreja de Antioquia. Não importa a situação, a condição da igreja. O importante, né, é a base. Deus olha a base. A igreja em Corinto estava cheia de confusão, cheia de divisão. Mas que o Senhor, que Paulo, aos olhos de Deus, Paulo falou, a igreja de Deus que está em Corinto. Esse é os olhos de Deus. Deus olha a base. Deus não olha a condição. Porque a condição somos nós, a nossa alma caída. Juntos viver a vida da igreja de maneira normal, em um ambiente espiritual positivo e de muita oração. Graças ao Senhor por isso. Então, até aqui, eu citei, a igreja local, a igreja de Antioquia, Barnabé ali como homem de obra, como irmão de obra, não interferindo, na administração da igreja de Antioquia, não interferindo na administração da igreja de Jerusalém. Isso é o correto. O irmão que é enviado para a obra, que está servindo a obra, ele não, de maneira nenhuma, ele pode interferir, na igreja local, colocar ali a sua opinião. Mesmo, exemplo, que Barnabé chegasse em Antioquia e falasse para os irmãos, que ambiente maravilhoso, vamos pregar o Evangelho, irmãos. Eu, como irmão de obra, venho aqui encorajar os irmãos, trouxe consigo mais 100 irmãos, vamos alcançar muita gente nessa cidade, É os irmãos que moram ali em Antioquia, mas tudo bem, irmãos, vamos sim. Aí os irmãos ganham muitas casas. E muitas vezes acontece o erro de que é o serviço de obra. Ganharam muitas casas. Mas aí irmãos de obra querem colocar a responsabilidade, dessas casas abertas para a igreja local. Isso aí não é certo, não é correto. Por quê? É um serviço de obra. A obra tem que pegar a responsabilidade sobre aquelas casas. É a obra, não a igreja na cidade. Então, muitas vezes nós misturamos a vida da igreja, a igreja local, nos seus aspectos administrativos, com as coisas da obra. Precisamos tomar muito cuidado. Não pode haver mistura entre vida de igreja local e obra. São coisas diferentes, coisas distintas. Então agora eu vou tocar numa questão que a obra quis interferir na peculiaridade da igreja na localidade. Tá vendo? A Bíblia registra que os profetas e mestres de Antioquia permaneciam servindo ao Senhor, orando e jejuando. Estamos na página 33. Jejuando. Como resultado desse espírito de oração, o Senhor separou Barnabé e Paulo para a obra para a qual eles estavam sendo chamados. Agora, Barnabé e Saulo eram irmãos para servir na obra, servir as igrejas. A região que eles visitariam era montanhosa, por isso eles seguiram pelo mar Mediterrâneo, onde havia muita tempestade. Nessa primeira viagem, Paulo e Barnabé foram conduzidos pelo Espírito e diversas igrejas foram levantadas.
entre elas algumas igrejas na região da Galácia. Então, o que Paulo estabeleceu? Igrejas locais. Ele e Barnabé eram homens de obras, foram enviados como apóstolos para estabelecer igrejas locais em várias cidades, onde ali eles estabeleciam, os presbíteros, os diáconos, os irmãos responsáveis, e partiam para outra cidade. Estava ali estabelecida a base, onde as pessoas poderiam se reunir, onde as pessoas poderiam louvar o Senhor, serem edificadas. A edificação do corpo de Cristo acontece com a edificação da igreja local, das igrejas locais. Isso é muito importante. Então, Paulo aqui, Saulo e Barnabé, eles foram enviados por Deus como apóstolos para estabelecer igrejas ou pregar o Evangelho, que visa o estabelecimento de igrejas em cada cidade, onde ali estabeleciam presbíteros que ali eles cuidavam da igreja levantada. Então Paulo levantou diversas igrejas, entre elas algumas igrejas na região da Galácia, sabendo que posteriormente os irmãos de Jerusalém tentaram introduzir a circuncisão entre os gálatas. Aqui está o erro. Aqui está o erro da igreja de Jerusalém e a igreja na região da Galácia. Uma igreja local, ela não pode interferir na administração de outra igreja local. Elas podem ter comunhão. Elas podem ter comunhão entre elas, entre as igrejas. Mas nunca querer interferir, introduzir o que está sendo falado na igreja em Jerusalém e querer levar para a igreja na região da Galácia. Isso não pode acontecer. Pode haver comunhão entre as igrejas, mas nunca interferência entre a parte administrativa, a peculiaridade da igreja na universidade. Então os irmãos aqui, sabendo que posteriormente os irmãos de Jerusalém tentaram introduzir Barnabé e Paulo, ficaram sabendo que a igreja em Jerusalém estava querendo introduzir a circuncisão. Se a igreja em Jerusalém estava praticando isso, vamos orar para que o Senhor possa esclarecer a eles essa situação. Mas qual era o erro aqui? Que eles estavam levando, interferindo, querendo levar essa prática para a região da Galácia, para as igrejas da região da Galácia. Então sabemos que posteriormente os irmãos de Jerusalém tentaram introduzir a circuncisão entre os gálatas, que era uma prática do Antigo Testamento. Essas igrejas eram novas e fizeram confusas com aquelas palavras, e ficaram confusas com aquela palavra. Então o que estava acontecendo? A igreja de Jerusalém estava interferindo nas igrejas, estava trazendo morte, não estavam com o coração de ajudar. Não era o mesmo coração de Barnabé quando foi em Antioquia, não era. Eles estavam querendo introduzir. Se eles quisessem praticar a circuncisão na igreja de Jerusalém, o Senhor ia esclarecer para eles. Mas querer levar, interferir nas igrejas da Galácia era algo errado e não poderia estar acontecendo. E Barnabé e Paulo ficaram sabendo disso.
que eram uma prática do Antigo Testamento. Essas igrejas eram novas e ficaram confusas com aquela palavra. Como não sabiam o que fazer, eles consultaram Paulo, tiveram comunhão com Paulo. E foi por isso que ele escreveu a Epístola aos Gálatas. Então Paulo ficou sabendo da situação. Aí Paulo escreveu a carta para a igreja na Galácia. E nessa carta da igreja na Galácia, de nenhuma maneira Paulo fala que a igreja de Jerusalém não era mais a igreja na base da sua localidade. Ele nunca falou isso. Nunca falou isso. Eles poderiam estar sendo enganados, praticando algo que era do Antigo Testamento, mas perder a base. A igreja de Jerusalém não perdeu a base. Então não é a questão, não é a condição, as práticas das igrejas que fazem ela deixar de ser a igreja na cidade. Muitos falam, se você não lê o Atman ali, você não faz mais parte da igreja na sua cidade. Isso não existe. Isso é antibíblico. Eu falei na mensagem semana passada. São os 7 uns que unem as igrejas. Por causa dessa intervenção, os irmãos de Jerusalém, Paulo e Barnabé sentiram que precisavam ir a Jerusalém para tratar diretamente com os irmãos, pois havia liberdade para que os irmãos manifestassem as suas opiniões. Na vida da igreja não há lugar para ditadura ou democracia. O que deve prevalecer é a direção do Espírito. Essa foi a direção seguida por Paulo e Barnabé em sua primeira viagem e por Paulo e Silas na segunda. Então, qual foi o motivo de fazer Paulo e Barnabé ir a Jerusalém tratar do assunto? Por quê? Porque a igreja de Jerusalém estava praticando algo que é antibíblico. Estava atrapalhando, querendo infundir as suas doutrinas, o que eles praticavam na igreja de Jerusalém, queriam introduzir nas igrejas que Paulo estabeleceu. Por causa disso, Paulo foi para Jerusalém tratar, ter comunhão. Muitas vezes nós precisamos ter comunhão. Há algo errado, algo acontecendo nas igrejas que não agrada o Senhor, nós precisamos reunir, que é a conferência de Atos 15, para termos comunhão, ter essa liberdade de opiniões, para acertar. Então, essa semana, senti do Senhor de falar dessa questão. Igreja, local e obra. Obra é uma coisa. A administração da igreja é outra coisa. Então, creio que essa mensagem possa ajudar os irmãos, vocês que me ouvem, a entenderem um pouco dessa diferença entre igreja local, a administração da igreja locais, e a obra. São totalmente coisas diferentes. E através dessa mensagem dessa semana, eu acho que deu para entender um pouco sobre esses dois aspectos aqui em Atos, através de Barnabé, de Saulo, de Barnabé, dá para entender. E no início, ali, talvez o coração dos irmãos, ou somente o coração de Barnabé, não era de
introduzir nada quando ele foi na primeira vez em Antioquia, né? Era um coração limpo, um coração de ajudar, de fortalecer, de estar junto com os irmãos. Esse deve ser o nosso coração em relação a todas as igrejas. Nunca querer introduzir o que é introduzido na minha cidade, em outra cidade. Aí você pode afetar, você pode trazer morte para os irmãos, você pode atrapalhar a obra ali naquela cidade. Então, vamos ter clareza sobre isso. Né? Vamos ter clareza. As igrejas podem ter comunhão no Espírito, desfrutar a graça de Deus, mas nunca querer interferir. Os irmãos enviados para a obra nunca podem interferir na administração das igrejas. Paulo escreveu as Epístolas aos Gálatas por causa dessa interferência da igreja em Jerusalém. Não estava causando morte entre os irmãos, não estava causando vida, estava causando morte. Então, quando nós introduzimos algo que está sendo praticado na nossa localidade, querer introduzir em outra localidade, nós trazemos morte, nós não ajudamos o governo, nós atrapalhamos a obra do Senhor naquela cidade. Mas se nós tivermos um coração, né, de estar junto com os irmãos, estar junto e ajudar, mas é um ajudar em comunhão com o Senhor, desfrutar desse um só Espírito, desse uma só fé, de um só batismo. Aí as igrejas serão edificadas. O que edifica a igreja é Cristo. Não é a literatura A, nem a literatura B, nem a literatura C. O que edifica é Cristo. Cristo é o que edifica as igrejas. Graças ao Senhor, eu acho que o encargo foi passado, que o Senhor possa continuar, né, através desse meio de comunicação, falando a palavra do Senhor para nós. Muito obrigado. Jesus é o Senhor. Amém.